Opa, eu estava aqui lembrando do meu maior médio, né? Foi uma desgraça. Eu estava operando de um lote do mini dólar, fazendo tudo certinho, né? Ganhando, perdendo, batendo a meta vários dias, pronto para aumentar o lote. E me lembro uma situação em que o mercado, né, correu do meu preço, né? Você deve ter visto, né, do vídeo não estopar, né? O mercado correu no meu preço e eu não estopei. Só que o mercado correu muito rápido, né? E aí eu sempre tive na cabeça, né? Aprendi assim. Você sempre deve agir como se estivesse fora do mercado, independente de estar posicionado ou não. Isso ajuda muito, né? Então, ou seja, sempre que você está olhando para a tela, ou eu compro, ou vendo, ou eu estou fora, ou eu compro, ou vendo, eu estou fora. Isso independente se você já está no mercado ou se você não está no mercado. Isso te ajuda muito, né? E nesse caso, né, eu tava posicionado, o mercado correu muito contra a minha posição e quando o mercado estabilizou ali, parou, eu compro, vendo, eu estou fora. Faço mais. E comecei. Nos primeiros 2 ou 3 tinha sentido, né? Nos primeiros 2 ou 3 médios tinha sentido, depois perdeu totalmente o sentido. Eu não assumi a perda, né? E aquilo, quanto maior vai ficando, menos se assume por medo de não recuperar, acho que essa é a palavra, né? No scalping não é tão comum ter essa questão do medo de não recuperar como em outros prazos operacionais. Só que quando você vai se enrolando no scalping, o negócio vai correndo do teu preço, é exatamente a mesma sensação de estar operando um day trade mais longo, swing ou position, onde você perdeu muito. Então você fala, pô, peraí, quanto tempo, né, subconscientemente, na verdade você não faz de maneira consciente, quanto tempo eu vou ter que fazer tudo certinho para poder recuperar isso aqui? E aí, geralmente, a aposta do ser humano vai para a jogatina, né? Quando a gente fala, gosta de falar, larga na mão de Deus, né? Mas, em médio dá certo, né? 8 vezes. As 2 que dão errado acabam com você, levam tudo. E eu estava contando a minha experiência, né? E comecei a adicionar lote, E eu sei que eu estava com 32 lotes do mini, né? 5 lotes do padrão são 25 lotes do mini. Estava operando de um do mini, fazendo tudo certinho, ganhando base, ganhando consistência com um lote, e de repente estava quase com 5 lotes do padrão mais meio, né? 32 lotes do mini. E óbvio, não preciso nem dizer o que aconteceu. Né? Óbvio que eu não perdi, que eu não consegui recuperar, perdi bastante dinheiro pelo que eu estava acostumado a ganhar, né, do mini. E essa foi minha sorte, né? Que eu sempre estimulo a vocês. Façam todos os erros muito pequenos. Comecem independente do tamanho financeiro que vocês tenham, né? E da bagagem, né? Com outros métodos. Comecem a operar fluxo de ordens ou comecem a operar o scalping com um lote e só vai para 2, 3, 4, batendo as metas. Batendo a meta em pelo menos 7 pregões numa amostragem de 10. Tá? Isso ajuda muito, né? Errar pequeno, isso não te quebra, né? E o fato é que aquele dia, né, claro, fiz médio depois disso, com certeza, mas o que eu comecei a fazer depois dali? Eu percebi que eu não podia, se o meu tiro era de um lote, se minha boleta era de um lote, eu não podia ter 32 tiros liberados. E eu vou te dizer, aquele dia eu só não fiz mais porque eu não tinha mais liberado na corretora, tá? Eu não tinha mais lote liberado na corretora. E o que eu nunca mais fiz foi deixar o meu computador sem limite, né? Em 2 lugares, o limite da máquina, mas esse é muito fácil de sabotar, porque você está enrolado, vai lá e você mesmo e muda, e o limite na corretora, que é um pouco mais complicado, né? Que várias vezes nós sabotamos, né? Eu sabotei menos que o André ligava enrolado, já estava com todos os lotes possíveis, ele ligava na mesa da corretora e pedia mais lote, né? Mas para poder arrumar. Vi várias vezes ele arrumar, e várias vezes vi ele se desgraçar com isso, né? Não são histórias boas, né? Mas eu lembro de uma engraçada aqui, que mesmo depois desse, eu estava operando lote padrão, já foi depois desses 32 lotes do mini, né? Estava pegando uma fase boa e o mercado de repente mudou a volatilidade, é aquilo. A gente não estopa quando o mercado corre muito rápido contra o nosso preço. Eu parei para avaliar, dei a piscada de olho, veio a segunda boletada, o mercado correu mais contra ainda. E aquilo. Bom, o que eu vou fazer? Né? Avalia como se estivesse fora. Né? Se estivesse fora, eu compro, vendo ou fico fora nesse nível de preço. Nesse nível de preço eu vendo. Então já estava vendido, adiciona lote, e aquilo. O duro é que quanto mais o mercado, esse aqui é o mais triste, quanto mais entra fluxo para um lado, digamos, está vendido por qualquer motivo, e depois da tua venda entrou um fluxo de compra muito agressivo. Se você não sai no começo,
quanto mais rápido corre, significa que tem mais fluxo de compra. E quanto mais rápido corre, mais você quer fazer médio. Então, assim, esse que é o grande problema. Se você não perceber rápido que você está errado, o mercado vai... Você vai fazer médio nos piores dias, nos dias em que entrou um fluxo muito atípico e contrário à sua posição. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Isso aconteceu nesse dia que eu estava contando a história. A gente estava, não lembro exatamente que dia, sei que a gente estava operando, o André se enrolou, eu me enrolei e acabou meu lote. Acabou meu lote, eu enroladaço, vários pontos, né, longe do meu médio, e eu com um monte de tiro, com um monte de boleta, sendo que geralmente eu opero com 2 boletas no máximo. E naquele dia a gente não tinha, naquela época a gente não tinha, a corretora não tinha o limite. Tinha o limite só na máquina, mas a gente acabara de mudar por uma corretora e naquela corretora o nosso GL não tinha limite nenhum, né? Não tinha limite. A gente podia, e a corretora também não tinha. A gente podia tomar o lote que quisesse até um certo limite financeiro, né? E eu sei que acabou o meu lote na máquina, acabou o do André, o André ligou para a mesa, né, e eu já não tinha mais dinheiro na corretora para cobrir aquele lote, né, eu sempre deixo, né, essa é uma outra estratégia, deixar um dinheiro mínimo de margem para você não conseguir passar daquele lote, né, em termos de desespero. Você vai aumentando o lote e aí com calma você vai lá e realoca dinheiro para a corretora, né, realoca dinheiro ou ou em título público ou para o tesouro, para aquele FIC BMF, né, que é onde eu deixo o dinheiro para a margem, né, o FIC BMF que ele tem liquidez diária. E eu faço isso de propósito para não fazer loucura, para não ter lote suficiente para poder fazer loucura, né. E acabou minha bala aquele dia e eu me lembro do lado falando para o André, bate 10 para mim. Ele, não, 10 pro seu tamanho não, vou bater 5. Ele me dando bronca e ele fazendo médio com 100 lotes, né. E, bom, naquele dia deu certo, né, mas péssimo, né, não gosto nem de lembrar daquilo, um risco desnecessário, vale muito mais a pena agir logo que você percebe que o mercado correu contra a sua posição, avalia o que acontece logo depois, tá? Se você está vendido, né, vem uma boletada de compra rápido e o mercado continuar, a primeira avaliação dos players é tomar depois daquele nível de preço, zera que sai barato. Mesmo que o mercado volte depois, te pega limpo para poder vender lá em cima. No scalping você consegue fazer isso, né? E com outras estratégias é mais complicado, porque dificilmente vai alinhar os planetas de novo para o teu sinal operacional dar de novo naquele momento. Mas no scalping toda hora você tem chance de ganhar ou de perder, tá? De recuperar a perda, né? Mas está sujeito a perder, não tem jeito. Mas é muito mais fácil ficar limpo. E a sugestão desse vídeo, para não fazer médio, de novo, igualzinho no desktop, né, é a dor, não tem jeito. Você vai fazer, mas é importante que você faça isso ainda com um lote muito pequeno, porque isso não vai te quebrar. Só essa dor que vai fazer você nunca mais repetir isso na tua vida. Só essa dor, só essa multiplicação, olha, eu estou fazendo isso com um lote. Imagina quando eu fizer isso com 10 do padrão, nossa, eu vou perder 80 mil reais, imagina 70, que seja 30, né, naquele dia. Vira muito, né? E por isso que é bom você, desde o começo, desde o seu primeiro dia, desde o seu primeiro lote, sempre focar em operar certo, né? Não ache que você vai operar um lote diferente do que você opera 20 lotes do padrão, você vai operar exatamente igual. E é por isso que você só chega em 20 lotes do padrão operando se você operar bem de um lote do mini. Tá? É assim que você cresce. Estou falando de 20 lotes do padrão e um do mini porque a gente está falando de derivativo, mas podia ser opção, podia ser mercado à vista e por aí vai. Vai com o mínimo e só vai crescendo na consistência, batendo as metas. E a grande dica desse vídeo, né, para você não aprender tanto assim com a dor, para não ficar com os 32 tiros igual eu fiquei, né, liberados, e usar os 32 tiros antes de correr, né, antes de realizar e efetivamente clicar para estopar, o que você pode fazer é travar a quantidade de lotes na tua máquina e na corretora também, porque na máquina é fácil de sabotar. Então trave em 2 lotes, né? em dois tiros, na verdade. Se você está operando de um lote, como eu sou agora, ou de 500 ações, que seja, você libera 1000 ações ou 2 lotes do mini, né? Para poder ter 2 tiros, ou até para poder conseguir pendurar a ordem e por aí vai, né? Se você está operando com 2 lotes do mini, libere 4 lotes na corretora. Tá? No máximo 2 boletos, porque no máximo você vai fazer um médio e isso não vai te quebrar. Vai te machucar, você já vai aprender com a dor, mas isso não vai te quebrar. E você tem que ter flexibilidade também para poder conseguir pendurar lote, não que pendurar lote sempre seja bom, mas você tem que ter flexibilidade para pendurar lote e ter lote liberado para agredir o mercado. Você tem que ter flexibilidade para poder tentar
agredir para estopar uma posição, você está comprado, por exemplo, em um lote do mini ou dois, né, e você tem que ter agilidade para poder clicar, para poder estopar. Né? Digamos que você tente estopar a primeira, não consegue, tua ordem fica pendurada. Né? Se você tiver um lote só liberado, você não vai conseguir agredir no preço de baixo, você vai ter que modificar aquela ordem. Isso perde agilidade monstruosamente. Então, pelo menos não, no máximo dois tiros liberados. Cada tiro é o tamanho do lote que você está operando, que é totalmente em função do seu grau de habilidades desenvolvidas. Essa é a única dica que eu posso te dar. Travar o lote na corretora e na plataforma. Você vai aprender com a dor também, só que se você respeitar isso, a tua dor vai ser muito, muito pequena, né? Você vai ganhar no máximo de um lote, vai perder no máximo de 2. Não é tão fim do mundo assim, tá? E isso vai te deixar vivo para você ir construindo uma base consistente com resultado pequeno e aí adicionando lote devagar. E volto a dizer, né, a combinação mágica, né, se você quer a combinação mágica para perder dinheiro, é não estopar e fazer médio. Essa é a combinação mágica para poder perder dinheiro. Por mais que um ou outro médio funciona, no net, tem uma conta que a gente fez recentemente, no net não vale a pena. Era melhor realizar aquele prejuízo, porque o dia que você perder fazendo médio grande, né, com várias boletas liberadas, não estou falando com duas, mas o dia que você perder, você vai perder tão grande, que vai devolver tudo que você ganhou, todas as voltas que compensaram quando você fez médio no passado e deu certo. Então essa é a dica, espero que tenha gostado, é isso aí.